Fala pra mim, você já passou por aquele momento que você decidiu que ia mudar de vida, né? Que você ia começar uma nova rotina, um novo trabalho, ia entrar numa nova área de estudo, né? E você disse com toda certeza, eu vou me matricular na academia, eu vou começar o meu yoga, eu vou meditar todos os dias, eu vou fazer o curso X e tudo mais. E acabou que nada aconteceu. Eu já vivi isso várias vezes, cara. Eu tinha certeza de que ia começar ali a malhar, fazer yoga, meditar diariamente, estudar disciplinadamente todos os infinitos assuntos que eu gosto de me aprofundar no que tange espiritualidade e autoconhecimento. E de fato eu até começava, mas não continuava. E aí, por fim, eu acabava não conseguindo, né, atingir o objetivo que eu tinha. E aí fica a pergunta, né? O que aconteceu ali entre o eu vou, com toda empolgação, toda certeza, e o ter voltado para o mesmo padrão? De não respeitar, então, essa empolgação. Por que isso acontece com a gente? Por que nem sempre a gente consegue atingir os nossos objetivos? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te conduzir num caminho que vai te explicar desde o que são essas crenças limitantes e como elas surgem, até como elas se relacionam com a autossabotagem e o que você pode fazer para começar um processo de se livrar de tudo isso, né? Mas antes de eu começar, já deixa o like aqui embaixo, ajuda esse vídeo a chegar em mais gente aí, que tem mais gente precisando escutar um pouquinho mais sobre crença limitante. Então, pra gente começar de maneira bem racional, eu vi uma entrevista que teve uma neurocientista chamada Crystal Dilworth, que ela utilizou uma analogia que eu achei muito boa pra gente poder explicar o que são as crenças limitantes. Você já viu aquele filme V de Vingança, né? Nesse filme tem a personagem ali principal, interpretada pela atriz Natalie Portman, né? E ela percebe, depois de muito tempo presa ali na cadeia que ela tava, né, no calabouço, né, durante todo esse período, ela poderia ter saído daquela prisão a qualquer hora. E ela que não estava efetivamente presa, ela apenas acreditava que estava. Essa PhD ela falou sobre isso para explicar essa ideia do que são essas crenças que limitam a gente, mas que são invisíveis. Isso não estava real, a gente que botou aquilo ali. E assim como nesse filme V de Vingança, o que parava a atriz não eram as barras de ferro, os cadeados ou os muros. Era a sua própria cabeça, a sua própria crença de que ela não poderia sair dali. E no dia a dia, por vezes, a gente vê esse mesmo tipo de prisão, onde barreiras invisíveis parecem travar o nosso progresso, o nosso livre acesso entre possibilidades, entre ideias, entre realizações pessoais. Esse é o conceito de crenças limitantes, né? Dessas barreiras ilusórias, barreiras invisíveis. E eu chamo elas de invisíveis por um motivo bem claro. Na maior parte das vezes, a gente não consegue ver elas. Nós não temos consciência de que barreiras são essas. E aí tem um outro professor, PhD também, Gerhard Salzman, que é professor da Universidade de Harvard, que ele fala o seguinte: aproximadamente 95% de todo pensamento, emoção e aprendizado ocorre na mente inconsciente. Ou seja, sem que tenhamos consciência, sem que possamos perceber isso acontecendo. E esse é o lar de todas as nossas crenças. Todas elas, não apenas as limitantes. Todos nós somos compostos de um sistema de crenças, né? Temos uma forma de interpretar o mundo e entender o que é possível. O problema está naquelas ideias que limitam a nossa expressão, limitam as nossas tentativas. Aí olha só, se a gente for voltar ali na analogia do filme V de Vingança, né, que nada mais é do que uma representação cenográfica do mito da caverna de Platão, né, da alegoria da caverna. Para quem não conhece, procura aí, pesquisa esse conceito que você vai identificar. Lá no filme ou na caverna de Platão, tanto faz, se o personagem principal acreditasse que ele poderia sair dali, ele teria ao menos tentado. Logo, o problema não é você ter crenças, mas ter aquelas que te tolhem, que te reprimem, que te impedem de expressar a sua verdadeira potência. E todos nós temos as duas. As crenças fundamentais para a gente entender o mundo e funcionar, e as crenças que impedem a gente de funcionar inteiramente no nosso potencial completo de ser humano, abençoado, vivo, existente, respirando nesta terra. E o pulo do gato, galera, tá em entender que uma crença afirmativa, uma crença positiva, normalmente te leva para uma ação empolgada, para uma ação energizada, para uma ação com vontade, né? Com vontade de potência. Enquanto que uma ação carregada por uma crença negativa, normalmente sai um negócio meio meia bomba, assim, né? Sem força, sem vontade. Quer ver um exemplo simples? Imagina aquela cena lá de você mais novo, chegando no ponto de ônibus e o ônibus está quase saindo, né? Se você acreditar, você corre de verdade, dá o seu melhor, bate na lateral, dá o seu jeito ali de chamar a atenção do motorista e talvez você consiga pegar. Agora, se você dá aquela meia corridinha, aquela com vergonha, o que as pessoas vão ver e tal, se ficarem me olhando aqui, eu passar vergonha, bater no busão e tudo mais, aí você não pega o ônibus, né? E o ônibus vai partir sem você. Gente, essa analogia serve para muita coisa na vida. Muita coisa. Pensa aí quantas vezes você correu atrás do ônibus ou você desistiu de correr atrás do ônibus. Então fica uma proposta aqui pra você. Da próxima vez que você estiver numa situação como essa, vai com tudo, irmão. No ruim, você fez um pouquinho de exercício, se deu bem, ele já botou o cardio em dia. Agora vamos para um outro assunto aqui. Você já entendeu o que são essas crenças limitantes, então, que são essas barreiras invisíveis aí que limitam a nossa expressão.
Mas como é que eu vou me livrar de uma coisa que eu não consigo nem enxergar, eu nem consigo ver? É invisível. Mas é assim mesmo, galera, processo natural. Primeiro você precisa entender que existe algo invisível limitando a sua expressão completa. Depois você consegue quebrar isso aí e atravessar para novos níveis de consciência, de experiência, de crescimento, de realização, de contribuição, tudo que você deseja construir. E aí entenda que a maioria esmagadora das nossas crenças, elas são criadas na primeira infância. Do momento que a gente nasce até ali 6 anos de idade, mais ou menos. Nessa fase, nós somos extremamente frágeis e a gente está começando a aprender sobre o nosso corpo, sobre o mundo, sobre como lidar com as pessoas, o que são as pessoas, quem são elas, como lidar com tudo isso, todas essas informações à minha volta. E obedecer os nossos pais é, de maneira geral, uma ótima forma de sobreviver nessa parte das nossas vidas, né? Só que tem um detalhe muito grande ali, que nessa época, quando a gente é pequeno, a gente não tem filtro. Tudo aquilo que dizem pra gente como verdade, a gente acredita que é verdade, a gente internaliza aquilo. Em especial, vindo das pessoas que fazem a gente sobreviver, que protegem a gente de não se queimar no fogo da panela, não botar o dedo na tomada, olhar para o lado e para o outro na hora de atravessar a rua. Então, se essas mesmas figuras de autoridade chegam pra gente quando criança e falam assim, olha, homem não chora, pô, não pode confiar em ninguém aqui não, dinheiro não cai do céu, isso aqui é pra gente rica, isso não é pra gente não. Automaticamente essas ideias vão sendo internalizadas como verdades absolutas dentro de você e vai passar a vida inteira funcionando através dessas verdades até que você comece a perceber que isso aqui está no meio do teu caminho para você tomar uma ação que você gostaria de tomar. Por exemplo, como homem, me sentir à vontade para demonstrar minhas emoções, ou chorar em público, ou na frente de outras pessoas me emocionar, me sensibilizar, ou então para uma mulher se empoderar, se apropriar do seu espaço, da sua voz, do seu saber, ver valor em si mesma, ou até para uma pessoa que quer fazer alguma coisa cara, quer ir num lugar chique, quer ir num restaurante X e tal, e acha que não, que ali não é adequado, que não é o ambiente dela, que ela não deveria frequentar aquele tipo de espaço e tal. Essas ideias estão profundas na gente, galera. Tem toda uma estrutura social, econômica, racial, todas essas questões aí de gênero também que interferem nesse senso de pertencimento e do que é possível, do que você tem o direito de fazer nessa vida. Mas enfim, a gente herdou todas essas ideias do que é possível, do que é verdade, do que é certo, do que é justo, dessas pessoas que foram as pessoas que protegeram a gente também, que acolheram a gente quando a gente estava com medo, que nos nutriram, que cuidaram de nós. Então é natural que a gente as escute e assuma tudo como verdade. A gente absorve a nossa mente, né? A nossa mente se torna um amalgamado da mente das pessoas que vieram antes de nós. Você consegue entender isso? Alguns exemplos que eu dei aqui, eles são muito clichês, são muito óbvios, mas tem uma razão para eles serem óbvios, é porque eles são comuns, eles são típicos, eles são enraizados na psique coletiva da nossa sociedade. E mais, muitas dessas crenças são herdadas, como eu falei, ou seja, elas foram passadas dos nossos pais para nós, que também vieram muito antes deles, dos antepassados deles, dos pais deles, que foram passadas para eles, e assim um fio ininterrupto de uma herança que só prejudica a nossa vida. E aí tem um momento que você chega e tu vai cortar esse ciclo para que você não passe essa visão de mundo de merda para os seus filhos, sabe? E é isso, cara. A questão é que não precisa ser dessa maneira, sabe? Cabe da gente, assim, a mudança, sabe? Nós somos essa mudança que a gente quer ver no mundo de fato. Nós somos aqueles que estávamos esperando. E cabe a gente ter acesso ao conhecimento, na era do conhecimento, acesso ao autoconhecimento, que é o maior estudo, o único estudo que está acontecendo nessa vida, o estudo do que somos, o estudo do ser. Tudo que acontece na vida é uma oportunidade de você conhecer a si mesmo. Cabe a você sustentar e aplicar na sua vida aquilo que você está tendo a oportunidade de aprender, que os seus antepassados não tiveram a oportunidade de aprender. Porque essas feridas de crenças e de ideias sobre o mundo que deixaram na gente, elas são muito explícitas e elas são muito simples. Um simples, você é burro, que você escuta, que você fala para uma criança de 5 anos, repetido diversas vezes durante uma infância, pode desencadear uma vastidão de consequências sobre alto valor, sobre o que essa pessoa é ou não é, sobre o que ela pensa de si mesma, que reflete na vida dela adulta inteira e ela não sabe por quê. Ela não sabe por que ela evita estudar, por que ela evita se deparar com conhecimentos complexos, por que ela não compra livro, por que ela não lê, por que ela não se experimenta se arriscar numa área que ela gostaria de arriscar, ou de empreender, ou de fazer um curso X, não se experimenta de passar ridículo, por exemplo. Então, antes da gente entrar nessa última parte do vídeo, comenta aqui pra mim se você já ouviu alguma dessas frases, né? Que frases são essas, assim, que você sabe que você escutou na sua infância, que pode ter marcado ali um pouquinho da sua mente como ela funciona hoje na vida adulta, ou que você já teve a oportunidade
dissolver, desconfigurar? Comenta aqui embaixo, que vai ajudar outras pessoas a refletirem e verem se elas também não ouviram esse tipo de frase na infância delas. E um exercício muito importante de você implementar na sua vida, sempre que você se deparar com opiniões contundentes sobre o que é o mundo, o que é certo, o que é errado, ou quem é você, né? Alguém falar de você alguma coisa, num trabalho, numa festa, num relacionamento, o que quer que seja, você conseguir se distanciar, e a meditação ajuda nisso, você conseguir se distanciar e falar assim, e isso é o que você pensa, tá tudo bem. Não quer dizer que é absoluta verdade. Isso é uma forma de você conseguir objetificar uma ideia, não se identificar com a ideia, e então, a partir da sua racionalidade, do seu intelecto, você vê se isso faz sentido ou não, se isso deve ser absorvido por você, sim ou não. E aí, falando em meditação e falando sobre essas formas de objetificar os pensamentos, né, olhar as coisas de fora e conseguir trazer soluções para a própria vida, vocês pediram para eu fazer um aulão, uma palestra sobre crenças limitantes, sobre ressignificação de crenças, pediram no último vídeo, e eu vou então oferecer aqui para vocês gratuitamente uma aula sobre isso. O link está aqui embaixo na descrição, só clicar aqui, se inscrever, tudo gratuito, e vocês vão receber essa aula aí, tá bom? Mas se prepara que a gente vai tocar nas feridas aí, vai mexer nos lugares que dói, e é importante esse trabalho. Você tem que entender que esse trabalho é importante, que o autoconhecimento não é só gostosinho, paz e amor o tempo inteiro, não, cara. É muito difícil você entender as suas falhas, suas incongruências, seus lugares de necessidade de melhoria, de limpar suas atitudes, seus maus hábitos, tudo aquilo que você foi herdado, que molda a mente que você tem hoje, para que você então possa limpar tudo isso, sanar tudo isso, transformar a sua psique, passar a viver uma vida mais íntegra, mais correta, mais amorosa, em paz, feliz, trazendo bem para você e para os seres à sua volta, sabe? É sobre isso, e para isso a gente tem que estar disposto a enfiar a mão na lama. Então assiste essa aula aqui embaixo que eu vou te trazer aqui boas ferramentas que vão te ajudar nesse processo, tá? Mas vai com força e coragem que vai dar bom, confia em mim. Mas aí pra gente fechar esse vídeo, como que isso tudo que a gente está falando aqui se relaciona com o conceito de autossabotagem que a gente falou no início do vídeo? Simples, cara. Coisas como não atravesse a rua sem olhar, que você aprendeu quando criança, continuam sendo úteis até hoje, né? Mas conforme a gente se afasta do nível básico de só se manter vivo, né, e estar sobrevivendo nessa terra, a gente se aproxima de escolhas de vida mais complexas sobre o que a gente quer, como a gente quer se vestir, que emprego, que empreendimento tentar, o que estudar, quem eu quero ser, com quem eu quero me relacionar e tudo mais. Começa a ficar óbvio o quão absurdo é a gente arrastar todas as noções do que é verdade do que os nossos pais tinham em cima de nós e passaram pra gente. Nós não somos as mesmas pessoas que nossos pais, nós não vivemos na mesma época e temos acessos a outras coisas. Então por que diabos que eu vou ter uma mente que funciona de uma maneira de 30, 40, 50 anos atrás? As coisas mudam, né? No budismo fala muito sobre a impermanência, a Nietzsche, né? Já falei sobre isso em vários vídeos. Então, aquilo que não era possível lá atrás pode ser totalmente possível e simples, acessível, hoje. Aí trazendo mais um exemplo assim sobre autossabotagem. Você sabe como é que elefantes são adestrados? São seres extremamente fortes, né? Que são treinados para circo, para fazer palhaçada e para não fugir. Eles fazem o seguinte, eles pegam um filhotinho, amarram uma corda bem grossa com uma estaca presa no chão. E ele vai tentar se soltar, mas ele não consegue. Ele vai tentar rabiscar para lá e para cá e tal, e a corda é presa na tora, ele não tem força suficiente para aquilo. E assim é feito com ele durante toda essa primeira fase da vida. Aí quando chega na fase da vida adulta, ele já desistiu de tentar. Depois basta amarrar qualquer corda com ele, presa até num cabo de vassoura, que ele não sai dali não. Ele está desavisado, inconsciente da sua própria força, do seu próprio poder. E infelizmente, na sociedade que nós temos hoje, a maioria das pessoas é como esse elefante, né? Que não reconhece que hoje tem o poder para fazer coisas que antes, quando era mais jovem, não tinha. Se você for essa pessoa, se lembra que não existe poder no passado, apenas no presente. As escolhas que a gente faz são todas aqui no presente. E é aqui que a gente encontra força, firmeza e garra para executar e construir a nossa potência nessa terra, a vida que a gente deseja viver. Quando nós fazemos exercícios para trazer a nossa mente aqui na presença, né, tornarmos mais conscientes desse eterno aqui e agora que está acontecendo, a gente está abrindo brecha de separar a gente desses apegos e ideias e crenças do passado ou até dos anseios do futuro para tomar decisões aqui, hoje e agora, que é isso, é a única coisa que existe a 100% do tempo. O Eckhart Tolle, né, autor do best-seller aí, um deles, né, O Poder do Silêncio, ele fala sobre despertar espiritualmente é despertar do sonho do pensamento. E todas essas crenças passadas, absorvidas, internalizadas, aprendidas ou doutrinadas, estipuladas dentro de você, mas que não são quem você é. É despertar desse sonho, dessa ideia, para então trazer a mente para a consciência, para tomar a decisão que é feita sempre aqui e agora. Se desapegando então dos sonhos e ideias que lhe foram passados quando você era frágil e inocente demais para saber
como se proteger ou se desviar disso e não aceitava tudo como uma possibilidade, mas sim como uma verdade absoluta. A maioria dessas ideias lhe foram passadas como condicionamentos, criaram padrões de comportamento e por isso que é difícil se desfazer delas. Demanda muita consciência, autoobservação e disciplina, porque é assim que a nossa mente é feita, a partir de hábitos. Então precisa de disciplina para criar novos hábitos mentais até. E se você hoje acredita que você não é capaz de mudar a sua vida, de fazer o que você quer, eu te convido a testar essa crença e confiar, né? Trilha o caminho, eu sempre falo, o caminho se abre, experimenta, faz um pouquinho diferente. Aqui é colar o MVP, Most Valuable Pro. Faz ele, ó, pequenininho, menor que você puder fazer, de diferente e ver o resultado que dá. Se baseie em cima desses novos resultados. Você precisa ter coragem e confiança e disciplina para você poder criar essas novas formas de pensar também. E esse vídeo aqui, que já está praticamente uma aula sobre como sua cabeça funciona, é somente o primeiro passo, que é você aprender a reconhecer e internalizar que crença é diferente de realidade. Então eu te convido para você começar esse processo de desfazer daquelas que te limitam, você poder abrir mais espaço de autoinvestigação. Eu vou te ensinar mais sobre isso também nessa palestra gratuita aqui embaixo. O Jung que dizia, né, que o primeiro passo para a individuação, para a integração do ser, é ele conseguir integrar a sua própria sombra. Só que isso aí é um papo mais longo, né? Mas basicamente é você conseguir integrar dentro de você as partes que você não quer olhar, incluindo os aspectos mais sombrios, mas viscosos seus também. E como eu falei já, esse processo, seja na visão budística ou pragmática, psicanalítica, que seja, exige disciplina, paciência e disposição. Então eu quero te propor aqui um primeiro exercício só para você começar a abrir essa conversa e na palestra você vai conseguir aprofundar também. Que é o seguinte, ó, pega um caderno, pega uma folha em branco e cria uma lista onde, sempre que você perceber que está repetindo um padrão de pensamento ou comportamento que você tem consciência que não te faz bem, que te limita, você anota ali que pensamentos são esses. Que ideias são essas? Que comportamentos são esses? Crie uma lista que você possa visualizar, objetificar, tirar da cabeça, ver de longe. E depois que você fizer essas anotações, comece a investigar da onde que veio isso, medite sobre isso, escreva, converse com as pessoas à sua volta, o que funcionar melhor para você. Por acaso você consegue lembrar onde esses comportamentos ou pensamentos começaram? Se você não consegue, é bem possível que eles tenham vindo da sua infância, da sua adolescência, você já esqueceu deles. E aí uma análise interessante de se fazer também é você fazer um paralelo com a sua vida antiga, a sua adolescência, sua infância e sua vida hoje. Quem são as pessoas que você anda hoje? Quais são os pensamentos que essas pessoas têm sobre a vida? Como elas encaram a vida? O que elas acham que é correto, justo? O que elas acham que é possível ou não é possível para elas mesmas ou para as outras pessoas? Sabe? Você consegue ver alguma correlação com as pessoas que te influenciavam, as figuras de autoridade ou de influência que você tinha quando você era mais jovem? Elas se assemelham com seus irmãos, se assemelham com seus pais, de alguma maneira, de uma forma de pensar? Perceba sobre isso, porque essas pessoas continuam, então, de alguma maneira, influenciando você. E talvez você esteja buscando mais disso e querendo isso na sua vida de fato. Esse é um exercício inicial para te ajudar a reconhecer esses padrões invisíveis, né? Anotando eles e tomando mais consciência, tirando aquilo que está no inconsciente invisível e trazendo para a luz e para o visível. E essa é a primeira etapa para você ser capaz de quebrar esses padrões. E eu falo mais sobre isso nesse aulão, nessa palestra aí que vocês pediram. Beleza? Espero ter ajudado você aqui a identificar melhor suas crenças limitantes, né? Trazer alguns exercícios aí para você poder, então, abrir essa percepção sobre si e, então, ter exercícios, ter práticas que te ajudam a quebrar esses padrões. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre sua mente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Assiste esses outros dois aqui que também vão te ajudar a contextualizar mais de tudo que eu falei aqui. E eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Um abraço.